Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus, louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus porque você está aqui. A vitória é nossa em Cristo Jesus, por isso declare sobre a sua vida que hoje vai ser mais um dia de vitória. Eu quero começar esse dia, essa sexta-feira, declarando, profetizando sobre a sua vida bênção sem medidas, surpresas de Deus, coisas extraordinárias, tremendas o Senhor em fazer na sua vida. E se você recebe essa palavra, declare aí, amém, Senhor, eu recebo no nome de Jesus. Quem me conhece sabe que eu gosto de começar o meu dia declarando coisas boas, declarando coisas positivas, declarando a palavra de Deus, declarando o poder de Deus, a misericórdia de Deus. Eu falo de Deus, eu gosto de falar de Deus, eu não gosto de falar dos meus problemas, eu não gosto de falar das minhas dificuldades, eu gosto de falar do quanto Deus me ama, do quanto Deus provê, do quanto Deus é poderoso, do quanto Deus é misericordioso. E eu quero que você comece o seu dia assim, porque é assim que nós devemos começar, da maneira certa. Eu já falei isso para vocês várias vezes e vou repetir. Quando você tiver que falar alguma coisa, fale de vitória, fale do poder de Deus, não fale de derrota não. Quanto mais a gente fala do gigante, maior ele se torna diante de nós, maior ele fica. Então comece a declarar aí, sabe? Quando Golias veio em direção a Davi, Davi não ficou falando do que tinha nas mãos de Golias, ou Davi não ficou falando do tamanho de Golias. Golias sim, falou do que tinha Davi. Golias falou da pedra, Golias falou do pau que Davi tinha, né? Mas Davi não. Davi só olhou para o poder de Deus e disse, hoje mesmo o Senhor me dará a sua cabeça. Você está entendendo? Então comece a falar sobre o poder de Deus aí. Olha para esse teu gigante e começa a declarar vitória sobre ele. Olha para essa dificuldade que você está enfrentando e comece a falar, profetizar a palavra de Deus sobre o que você está vivendo hoje. Eu quero compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração hoje, nesta manhã. Eu estava orando a Deus e falando dos meus projetos, dos meus sonhos, falando para Deus que eu queria comprar um sofá, que eu queria isso, que eu queria aquilo. Mas aí o inimigo automaticamente ele traz na minha mente as dificuldades, os recursos que eu não tenho, que provavelmente ele tenta me convencer isso de que é impossível fazer isso agora. Mas eu creio em Deus que provê todas as coisas. Eu creio em Deus que faz o impossível acontecer. Eu creio em Deus que traz a existência a partir de um nada. Eu creio no Deus que ele pode, sabe, exercer o verbo bará, que no hebraico quer dizer fazer a partir do nada. Porque assim ele fez todas as coisas. Deus criou os céus e a terra a partir do nada. Ele criou. Não havia nada, não havia relva, não havia nada para Deus, sabe, copiar ou para Deus multiplicar. Ele fez a partir do nada. E eu creio que ele pode fazer assim na sua vida. Eu creio que ele pode fazer na minha vida. Talvez você diga assim, mas eu não tenho nada. Mas se você tiver fé, a partir do nada que você tiver, Deus providenciará, Deus fará, trará à existência o que você realmente precisa. Você está entendendo? Se você está entendendo, declare aí, eu estou entendendo, Senhor, o que o Senhor está falando para mim. Porque você diz, mas eu não tenho nada. Não se preocupe. Se você crê, Deus trará a existência a partir do nada, porque Ele é o Deus do bará, o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Eu quero compartilhar com você, abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17 ao 18. E fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler algumas passagens. Diz assim a palavra de Deus: Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Tiago aqui estava falando sobre o poder da oração, o poder da perseverança, o poder da fé. Quando a gente lê 1 Reis, capítulo 17, que nós vamos ver, entender o que estava acontecendo aqui, do que Tiago estava falando, nós vamos ver que Elias, ele era um profeta do Senhor. Você conhece Elias. Ele disse ao rei Acabe, era o rei mau,
que não iria chover sobre a terra durante aqueles anos, né? Mas seria feito de acordo com a palavra do Senhor. Elias não estava falando aquilo por ele mesmo, mas falando pela palavra do Senhor. E durante todo aquele tempo que Elias falou, houve seca. Aconteceu exatamente como Elias falou. Deus usou Elias como profeta e aconteceu exatamente o que ele falou. Só que no momento de seca, Deus escondeu Elias, Deus protegeu Elias, Deus proveu o alimento para Elias, tudo que Elias precisava para sobreviver, Deus providenciou. E durante 3 anos e meio não houve chuva, não houve nada, né? Deus, eu acho isso lindo, porque Deus, foram 3 anos e meio de chuva. Primeiro Deus escondeu Elias, Deus alimentou Elias, depois Deus ele enviou Elias para cuidar da viúva de Serepta e do filho dela também, e ali eles foram alimentados durante toda aquela chuva, né? Para você ver como Deus, apesar de nós passarmos por momentos difíceis, Deus ele nunca nos abandona, ele nunca esquece a gente. Ele proveu para Elias e proveu para a viúva, para o filho da viúva, né? Depois disso, depois desses anos todos de seca, o Senhor enviou Elias de volta ao rei Acabe para dizer que ia chover novamente. Acabe era um homem muito, muito mau mesmo, um rei que fazia coisas terríveis aos olhos do Senhor. E eu quero enfatizar isso com você, que aonde há maldade, não há. Aonde há maldade, não há coisas boas. A gente já sabe disso. Aonde há maldade, há seca, há fome. Seja ela espiritual ou física, sabe? Então Deus enviou Elias para aquele lugar. Quando Elias chegou ali, Acabe não ficou muito satisfeito. Nem ele, nem Jezabel. Eles não queriam a presença de Elias. Eles, na verdade, não queriam que Elias estivesse certo, que Elias, sabe, que as coisas que Elias falasse acontecessem. Entenda uma coisa, o inimigo é assim. Ele não vai gostar da sua presença. Eu aposto, eu creio que no meio que você vive, há pessoas que não gostam de você e você nem sabe o porquê. Mas eu vou te dizer o porquê que certas pessoas não gostam de você, não gostam da sua presença. Sabe por quê? Porque você é luz, porque você é verdade, porque você é fiel, porque você é representante de Deus. E as trevas não ficam satisfeitas com isso. Aqueles que não gostam da verdade são contra a verdade. E eles não gostam que a verdade chegue, porque aonde a verdade chega, aonde a luz entra, as trevas vão-se embora. E eles não querem perder território, e por isso eles tentam tirar você de lá. Assim como Acabe e Jezabel tentou expulsar Elias, mas Deus enviou Elias de volta. E eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 41, que diz: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Ei, é aqui que eu quero falar com você. Quando a gente olha para esse cenário aqui, a gente pensa que Elias está vendo já o céu com nuvem, não é? Ele está anunciando que vai chover. 3 anos e meio de seca. Agora ele volta e diz que vai chover. Sabe, Deus havia trazido seca e fome para Israel para mostrar o seu poder, para que Acabe se arrependesse dos erros. Mas não foi o que aconteceu. Acabe, ele continuou ali fazendo a maldade que ele tinha que estar fazendo. Então Elias foi e disse a Acabe: é melhor se preparar porque ouço barulho de chuva abundante. É melhor se preparar porque vai chover com torrência. Cara, isso é profetizar. Preste bem atenção. E é isso que o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração hoje. Nós precisamos anunciar, profetizar a palavra de Deus. Você precisa profetizar a palavra de Deus na sua casa. Você precisa profetizar a palavra de Deus no seu trabalho, aonde você está. Você não pode declarar as circunstâncias, você não pode declarar o que os teus olhos estão vendo e o que o teu ouvido está ouvindo. Mas você precisa declarar a sua fé e a palavra de Deus diante de toda essa dificuldade que você está enfrentando. Como eu disse no início, Davi não falou do que ele estava vendo, mas Davi falou da grandeza do poder de Deus. Hoje mesmo eu acabo com você, gigante.
Hoje mesmo eu destruo você, gigante. Hoje mesmo você será derrotado e o meu Deus será exaltado. Essas foram as palavras de Davi. Quais são as tuas palavras diante desse gigante que você está enfrentando? Quais são as tuas palavras quando você está sendo afrontado, quando você está sendo perseguido? O que você está falando quando você está sofrendo o ataque do inimigo? Quais são as tuas palavras? Deixa eu dizer uma coisa. Você precisa falar para o teu inimigo quem é o teu Deus. Assim como Elias anunciou ou profetizou para Acabe, o rei mau, que iria chover, nós também precisamos anunciar ao nosso inimigo, aquele que nos persegue, o que vai acontecer em nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Você está entendendo? Você precisa dizer para o inimigo, dentro da sua casa, Satanás, eu não serei perdedor. Você não roubará, você não destruirá o meu casamento, você não acabará com a vida dos meus filhos, você não destruirá os meus sonhos. E o Senhor pisará na tua cabeça, sabe? Você será destruído. É isso que nós falamos. Ele precisa ouvir. O inimigo precisa ouvir o que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa reagir, sabe? Diga coisas que são de acordo com a palavra de Deus. Diga para ele, eu vou lhe dizer agora mesmo que você pode vir contra mim por um caminho, mas fugirá de mim por 7, porque assim diz a palavra de Deus. Que ele virá a nós por um caminho, mas fugirá por 7 caminhos. Você tá entendendo? Ele pode até atacar você, mas ele não vai atingir. Diga para ele que sobre a sua vida, só porque você é filho de Deus, não há encantamento, não há maldição que prevaleça sobre você. Você precisa declarar isso, não é só questão de saber. O inimigo precisa saber que você sabe. O inimigo precisa saber que você conhece o poder de Deus e conhece o fim que Deus decretou para ele. Ele precisa saber que ele não tem o poder da sua mente, que ele não tem o poder, que ele não tem autoridade na sua casa, que ele não tem autoridade sobre o seu filho, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Você tem se calado, você tem, ficado quieto, ouvindo as coisas, ouvindo o inimigo falar na sua mente, concordando com isso. Você tem visto as circunstâncias e tem concordado com ela. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer, é hora de você falar. É hora de você falar, é hora de você decretar, é hora de você profetizar. Por que eu começo o dia dizendo que hoje vai ser mais um dia de vitória? Porque o inimigo, ele planeja um dia de derrota para mim. Mas ele precisa saber que a minha vida é controlada pelo meu Deus. E o meu Deus diz que a vitória é minha em nome de Jesus. Por isso hoje a vitória é sua. Declare isso, fale isso. Você precisa falar sobre o seu inimigo, sabe? Essa atitude, essa posição que você vai assumir a partir de agora, que você vai fazer, de enfrentar o inimigo, sim, porque a gente não tem que fugir dele, é ele que fugirá de nós. Nós só temos que nos apartar do mal, nós só temos que fazer separação e permanecer no caminho certo, porque assim ele fugirá de nós. Não somos nós que temos que nos esconder dele, não. A gente não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, não. Ah, pastora, mas fizeram uma feitiçaria, uma macumbaria. Ei, você é filho de Deus e sobre você encanto nenhum prevalece. Você tá entendendo? Pastora, mas disseram isso, lançaram a seta, fizeram isso. Ei, seta nenhuma prevalecerá contra a tua casa, contra a tua família. Você está entendendo? Praga nenhuma chegará à tua tenda. É isso que você tem que declarar na sua casa. É isso que você tem que dizer. O meu casamento é do Senhor. E aqui o maligno não toca. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Aqui o maligno não toca. Ergue a sua cabeça aí. Assuma a posição de adorador. Assuma a posição. Eu acho isso lindo. Porque Elias, ele não precisou ver a chuva. A gente fica esperando ver as coisas resolvidas pra gente falar. A gente precisa ficar esperando as coisas acontecer, o milagre acontecer, pra gente falar que aconteceu o milagre. Você não precisa ver, você precisa saber, sabe? Elias orou. A palavra de Deus diz que Elias, ele profetizou. Ele falou pra Acabe, olha, se apresse, vai comer, porque vai chover. Porque vai chover. Porque Deus tinha enviado Elias de volta a Israel para profetizar chuva. Só que Elias não estava vendo nuvem nenhuma, tempestade nenhuma se formando. E Elias manteve a posição dele. Apesar dele não estar vendo, ele manteve a posição dele. Às vezes você não vai ver, mas você precisa manter a sua fé. Às vezes você não vai ver, mas você precisa perseverar naquilo que o Senhor falou ao teu coração. Você está entendendo? Você precisa perseverar naquilo que está na palavra de Deus, porque é isso que vai acontecer. O que vai acontecer na sua vida não é o que o inimigo diz, mas o que a palavra de Deus diz sobre você. Você está entendendo?
É o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que o maligno não pode tocar em você. A palavra de Deus diz que você é mais que vencedor. A palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. A palavra de Deus diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Você está entendendo? Então não fique preocupado com penina, não fique preocupado com nada, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Você está entendendo? Pode haver fofoca, pode haver intriga, pode haver complicação, pode haver tudo. Mas o que Deus uniu, o homem não separa. Recebe essa palavra. Se você recebe essa palavra, declare essa palavra em nome de Jesus. No capítulo 18 de 1 Reis, no versículo 42 e 45, eu quero ler com você. Diz assim: então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E disse: vai e olhe na direção do mar. E ele olhou. Não há nada lá, Senhor, disse o seu servo. E Elias mandou: volte para ver novamente. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem, tão pequena quanto a mão de homem, está se levantando do mar. Elias então disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a vendar e a chover forte, e Acabe partiu de carro. O poder do Senhor veio sobre Elias e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Sabe, depois de anunciar a Acabe o que estava para acontecer, que haveria abundância de chuva, Elias subiu ao topo do Carmelo. Ali ele ficou de joelho, com a testa no chão, na posição de adorador. Deixa eu falar uma coisa. Quando você profetizar sobre a sua vida, que vai ser um dia de vitória, não vá para o quarto chorar. Não vai concordar com as circunstâncias, não. Mantenha a sua posição. Mantenha a sua fé e declare sobre toda e qualquer circunstância que a vitória é sua, em nome de Jesus. Elias foi para o monte, profetizou: Acabe, vai comer, se apresse porque vai chover. Não havia nuvem. Elias subiu para o monte e começou a orar. Começou a orar na posição de adoração, de joelho, prostrado diante do Senhor. E disse para o servo dele: olha, vai lá ver. Por 7 vezes o servo foi lá e não tinha nuvem. Você imagina? Primeira vez foi ver, não tem nuvem nenhuma. Não tem nem sinal de chuva. E Elias prostrado, orando. Vai de novo. Não tem. Vai de novo. Não tem. Vai de novo. Nada. Na primeira, muitas pessoas desistem. As pessoas não têm paciência. As pessoas não têm perseverança. Você não tem perseverança. Você está desistindo por causa de um ataque, por causa de uma traição, por causa de uma perseguição. Elias esperou por 7 vezes. Manteve a sua posição. Foram 6 notícias negativas que chegaram até Elias. Mas Elias não saiu da posição. Permaneceu ali até ele ver o que ele profetizou. Você precisa permanecer nessa fé até você ver o que você profetizou sobre a sua vida. Você precisa permanecer nessa certeza até você ver o que Deus irá fazer na sua vida. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Não desiste agora não. Ah, não deu certo na primeira, não deu certo na segunda, não deu certo na terceira. Foram 7 vezes. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Persevere aí. Permaneça nessa posição. O inimigo quer que você abandone a sua casa, o inimigo quer que você abandone o seu casamento, quer que abandone o seu emprego, quer que abandone seus sonhos, mas não abandone não, permaneça nessa posição, porque você não está vendo hoje, mas o Senhor fará acontecer exatamente como você profetizou, como você creu. Uma vez Jesus disse para alguém que queria ser curado, e ele disse: será feito exatamente como você crê. Você está entendendo? Foi para o cego. Para o cego Bartimeu. Você crê que eu posso te curar? Sim, Senhor. Que eu posso fazer você ver? Sim, Senhor. Então será feito exatamente como você crê. E imediatamente o cego viu. Você está entendendo? Deus vai fazer conforme você profetiza. Deus vai fazer conforme você crê. Não é baseado nas tuas circunstâncias, nos teus meios ou em alguém, não. Deus vai fazer através da sua fé. E a notícia, então, disse assim, o servo na 7ª vez disse assim: Senhor, é uma nuvenzinha bem pequena. Elias disse: isso é o suficiente. Aleluia, o Senhor me respondeu, o Senhor fez, o Senhor vai fazer acontecer exatamente. Então Elias se levantou dali e Acabe se apressou e uma chuva torrencial, como Elias profetizou, estava acontecendo naquele lugar. A terra deu frutos. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você nesta manhã? Ei,
Permaneça na posição de adorador. Profetize sobre a sua vida coisas boas. Diga para o inimigo, para aquele que te persegue, que ele não tem autoridade, que ele não tem poder sobre você. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Ele está tentando desanimar você. Levante-se daí e diz: ô Satanás, tu não tem poder nem autoridade sobre a minha casa. Você não vai destruir o meu dia. Você não vai destruir o meu casamento. Você não vai destruir a vida dos meus filhos. Você não vai destruir as minhas finanças. Você não vai acabar com a minha casa. Eu vou me alegrar sabendo que o Senhor está protegendo. Sabendo que praga nenhuma chegará à minha tenda. Sabendo que maldição nenhuma prevalecerá contra mim, contra a minha família. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Profetize bênçãos, diga para o inimigo, diga para aquele que te persegue quem é o teu Deus, o poder que ele tem, a misericórdia dele. Faça o teu inimigo conhecer qual é o fim dele, qual é o teu fim. Você está entendendo? Quem determina o teu fim não é aquele que te persegue, mas aquele que te sustenta de pé, que é o Senhor, seu Deus. Posso orar por você? Pai amado, Pai querido, estamos aqui mais um dia na Tua presença. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque Tu és Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, e por tudo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que a fé dessas pessoas sejam multiplicadas, que a fé delas cresçam, Senhor, a ponto delas permanecerem de pé. Pai, que o Teu Espírito os enche agora nesta manhã, dando força, sabedoria e discernimento. Coloca de pé aqueles caídos. A Tua palavra diz que praga nenhuma chegará à nossa casa, Senhor. Por isso eu declaro, ó Pai, toda seta lançada, toda arma, toda maldição, toda feitiçaria cai por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, cura aqueles que precisam ser curados. Liberta aqueles que precisam ser libertos, Senhor. Assim eu oro e te agradeço, sabendo que assim o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém. E se você concorda com essa palavra, declare amém, Senhor, eu concordo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Que você saia daqui, curta esse vídeo, comente sobre ele, compartilha e se inscreva no nosso canal. Eu quero pedir a você também que, se você puder, se torne um membro, porque assim você ajuda no meu ministério. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.